alguns profissionais não conseguem nem qualificar juridicamente. Aí isso é uma relação de direito público lá com o Estado, isso é uma relação de direito tributário, isso é uma relação de consumo. Então, a minha primeira pergunta é, quando é que se configura realmente uma relação de consumo? Se possível, com exemplos, o que dá para diferenciar dessa relação de consumo? Vamos lá, né? Pergunta desafiadora, não. Parece ser simples, mas realmente não é, né? Para que eu tenha uma relação de consumo, eu preciso necessariamente da presença de 3 elementos. Um consumidor, um fornecedor e um objeto de consumo. Quando a gente olha a definição do artigo 2º, né, para consumidor, ele diz que consumidor é um destinatário final. E aí eu estou falando só do consumidor standard, né? Não estou falando de consumidor equiparado. Então, só para a gente definir uma relação de consumo com um consumidor padrão, eu já tenho essa dificuldade em decorrência da letra da lei, que denomina consumidor um destinatário final. E aí vem a pergunta, o que é um destinatário final? Então, antes do advento do Código Civil de 2002, a gente observava uma tendência dos nossos tribunais de estender um pouco esse conceito de destinatário final, né? Englobando, então, como destinatário final, todo aquele sujeito que adquiria um produto ou um serviço, né, para seu consumo. Então, ele estendia justamente porque nessa época nós tínhamos a vigência do Código Civil de 16, né, que era uma legislação de cunho mais liberal, em certa dissonância com a nossa Constituição de 88. Então, diante da dificuldade de aplicação desse diploma, que pressupõe uma relação entre iguais, era muito comum, né, a ampliação do conceito de consumidor do artigo 2º, na chamada teoria maximalista, para tentar abranger um número maior de sujeitos. Com o advento do Código Civil de 2002, que tem uma conotação mais próxima, né, à nossa Constituição Federal de 88, ou seja, uma conotação mais social, a gente observou também uma tendência do nosso judiciário se voltar a essa interpretação e restringir, porque aquele direito que é conferido a todos acaba não sendo um direito, não é? Então, se eu aplico o CDC de forma indistinta, eu não estou mais dando um tratamento privilegiado para aquele sujeito vulnerável que a nossa Constituição determinou a tutela, né? Porque o CDC decorre de mandamento direto da nossa Constituição Federal. E aí a gente viu, então, retroceder, diminuir desse conceito para aplicação de fato somente aquele sujeito que retirava o produto do mercado para consumo próprio. Então, num primeiro momento, qualquer tipo de consumo, independente da destinação que você ia dar a esse produto, e no segundo momento, com a corrente finalista restringindo, então eu só teria consumidor quem retira o produto do mercado e mais, quem utiliza esse produto para fins pessoais. Na medida que eu empregasse, então, esse produto ou esse serviço numa cadeia de consumo, eu não seria qualificada como um fornecedor, como um consumidor. Desculpa, eu já estou avançando aí.